Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Volta Redonda Futebol Clube. Vamos dar início agora aqui à nossa entrevista coletiva com o nosso gerente de futebol, o Leonardo Ginelli, o Zada. Zada, obrigado por nos atender. Hoje, o Volta Redonda está apresentando 4 reforços, né? No caso, o Kaique, o Jefferson, o Lincoln e também o Lautaro. E nos últimos dias, muita gente vem perguntando para nós a respeito das movimentações que o Volta Redonda vem fazendo no mercado. A primeira pergunta dessa coletiva é do Leonardo Dantas, do Jornal Diário do Vale. É a seguinte: quais as posições o clube, do time, no caso, né, ainda estão no radar para a contratação de reforço pela diretoria? Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Prazer estar podendo falar um pouco aí do nosso dia a dia, das últimas semanas, esclarecer também algumas dúvidas dos nossos torcedores e das pessoas que nos acompanham e querem saber um pouco mais, né? Primeiramente, falar sobre essas movimentações, né, que aconteceram, saída de alguns atletas, chegada de outros. A gente acabou concretizando a saída do Lucas Tocantins, teve um acerto em relação à parte financeira, que estava um pouco pendente, mas a gente conseguiu ajustar. O atleta solicitou até uma oportunidade de saída, já que era um desejo dele, e a gente também não fica aqui com atletas que não pelo menos que não tenham o mesmo perfil e desejo que é defender a camisa do Volta Redonda. Quando o atleta acaba manifestando um desejo acima, que é o bem comum, que é estar aqui no dia a dia, feliz de estar aqui, realmente, claro que a gente entende todas as situações, não é que aqui pediu para ir embora, vai. Pelo contrário, a gente vai entender primeiro o melhor para a instituição. E aí, se a gente estiver dentro de uma ideologia e de uma situação que fiquem todos felizes com a situação, a gente libera o atleta, e foi o que aconteceu com o Lucas. Ele está seguindo o caminho dele, nesse momento foi bom para todas as partes, e a gente deseja sorte. É um atleta que se dedicou aqui, passou por algum momento de dificuldade com lesão, mas nunca faltou nenhum tipo de empenho, dedicação, enfim, e vai seguir o caminho dele. A chegada de novos atletas, ela sempre movimenta um pouco. Então, a gente tentou buscar atletas para complementar o grupo que nós temos aqui. A chegada do Jefferson é uma oportunidade de um atleta que conhece muito bem a competição, uma experiência, vai agregar bastante. Nós já temos bons goleiros aqui. O Jean é um atleta que defende muito bem aí a sua posição, tem uma história muito bonita dentro do clube. O próprio Avelino, o Felipe, que está aqui, que já jogou, o Iago, que jogou também ano passado, são atletas que a gente confia muito. Temos o Gustavo, que é um atleta muito promissor da base, e o Jefferson chega ali para complementar. Nós temos aí 5 goleiros que podem a qualquer momento aí estarem figurando aí como atleta titular. A chegada do Kaique foi uma troca com o Yuri. A gente tenta também ter um pouquinho de inteligência e de criatividade no mercado para tentar trazer. A gente entende que nem o Yuri nem o Kaique, a história deles complementa o histórico deles de serem goleadores, mas todo mundo passa uma fase ruim e a gente precisava talvez dar novos ares para eles. E em conversa com um amigo, que é o Daniel do Figueirense, a gente tentou construir essa situação e fizemos essa troca, deixar o Yuri respirar novos ares lá no Figueirense, e trouxemos o Kaique para cá. A gente está muito feliz com isso, espera que ele também nos ajude bastante. E os outros dois, o Lautaro, que é um atleta que a gente procurou, um perfil interessante com a saída do Robinho, uma lacuna que tem que ser preenchida. A gente está em detalhes aí para tentar já regularizar. É um processo um pouco estranho, um pouco mais dificultoso, porque é um atleta que nunca tinha jogado no Brasil, então requer algumas pendências aí, e a gente está correndo para isso. E o Lincoln, um atleta também que a gente está
muito promissor dentro do Vasco, um atleta de muito potencial e chega também para fortalecer ainda mais um setor que a gente já tem bons atletas. Só ressaltando a pergunta do Leonardo, existe algum setor, né, alguma posição do time que o time que está no radar do caso da diretoria? Exato. A gente, dentro do perfil do grupo que a gente está sempre buscando aí atletas para complementar, repito. E a parte, ainda mais com a saída do Lucas e possivelmente a saída de mais alguns atletas que estão em negociação, a gente possivelmente vai reforçar aí o setor ofensivo, né, a parte de extremos que a gente fala atualmente. Então, é um setor que a gente está olhando bastante e, ao mesmo tempo, a gente também está olhando muitas oportunidades que podem surgir no mercado. Como a janela aberta, a gente também sofre muitos assédios e a qualquer momento a gente pode perder um atleta, infelizmente, porque o mercado está muito agressivo em relação à proposta e a gente vai tentar, primeiro, proteger os atletas que a gente não quer que saiam e também ficar atento às oportunidades do mercado. Próxima pergunta é do pastor Thiago, do Voltaço Notícias. Zada, na visão de gerente de futebol, como você tem visto o equilíbrio do elenco nessa disputa da Série B? Boa pergunta. Então, realmente a gente está tentando, a cada dia, na verdade, fazer uma análise, né? Por isso que eu faço questão de acompanhar treinamentos e estar sempre ali observando o dia a dia dos atletas para ver aonde que a gente pode melhorar. Eu acredito que hoje a gente tem uma equipe ou um elenco, na verdade, bem equilibrado, mas que precisa ainda de alguns ajustes. Tá? Ele está indo bem na competição, relativamente bem. Hoje a gente fala que virou o turno e a gente está... Se o campeonato terminasse agora, a gente teria conseguido o nosso objetivo. Só que a gente sabe que vai ter um segundo turno aí de muitas equipes se reforçando. Talvez a régua suba e a gente tenha muito mais dificuldade do que tivemos ainda no primeiro. Mas, ao mesmo tempo, também a gente está mais preparado, conhecendo a competição, aprendemos com os erros e o nosso objetivo é que a gente mantenha assim, um padrão alto, até mesmo de reforços, para que a gente consiga aí, nesse segundo turno aí, atingir a pontuação necessária para conseguir nosso objetivo. Outra pergunta do pastor Thiago como é enfrentar o mercado tendo um poder financeiro menor do que o dos outros clubes? Sim. Realmente é muito complicado, cara, mas isso não é novidade para a gente. A gente já foi assim ao longo de todos os anos na Série C. Na época, assim, quando ainda não tinha janela, a gente sofria assédio muito tempo. Quando começou já com essa situação de janela, todas as janelas a gente fica super preocupado, porque realmente o mercado vem forte. O próprio mercado parece que já sabe, vamos nesse time e tal, porque lá realmente os valores são menores, dá para a gente competir e tentar assediar os atletas. Isso a gente sabe. Mas a gente também tem atletas aqui que entendem, que já sabem que quando vieram para cá, muitos deles sabem qual é o projeto do clube, sabem qual é a realidade. Então tem muitos atletas que acabam vindo para cá e entendem e também há de se dizer que muitos atletas até negam propostas até financeiramente melhor por entender que aqui é um local que não só a parte financeira, mas todo o ambiente, tudo que envolve faz muita diferença. Então a gente entende que é realmente uma realidade nossa. Hoje a gente não tem a menor folha da Série B, a gente tem a folha muito menor da Série B. Porque na Série C a gente ainda tinha ali uma média, um pouquinho ali, era realmente a mais baixa, mas a gente tinha uma diferença menor. Hoje a gente tem certeza que talvez a menor folha da Série B seja talvez 1 ou 2 terços maiores do que a nossa. Então já é uma diferença muito grande. Então esse abismo ele continua muito maior. É isso que a gente pede até para o torcedor entender. Não estou pedindo aqui para ter pena da gente, pelo contrário, peço só que eles incentivem e entendam que esse é um mercado muito difícil para nós e que a gente precisa que a gente ande junto. E aí, nesse momento, andar junto é fazer o que eles estão fazendo. Ir ao estádio, nos ajudar, torcer, acreditar na gente, porque eles fazem total diferença. Então, a gente entende que essa dificuldade financeira ela é dificultosa, se é que eu posso dizer assim, mas ela não é determinante de quem sobe e quem fica. Ela sim faz muita diferença, tem dificuldade, cria muita dificuldade, mas eu acredito muito no trabalho da comissão técnica, de tudo que está sendo feito, da diretoria, do esforço e de tudo aquilo que a gente pode oferecer também. Agora a pergunta do Jorge Pereira, do Globoesporte.com, até porque foi um assunto que foi muito falado nos últimos dias
no futebol, principalmente no futebol do Rio de Janeiro, a respeito da não vinda do Paulinho, do lateral Paulinho. Ele quer saber o que aconteceu no caso, nessa negociação, e como que o clube reagiu quando o Vasco solicitou o retorno do jogador. Cara, eu tenho uma opinião que, assim, cara, eu não vejo nenhuma coisa... É porque, assim, hoje em dia, falar mal, no caso do Vasco, que fez a história, foi tudo muito fácil. Mas eu me coloco no lado de lá. Cara, o que aconteceu foi simples. O atleta, realmente a gente tinha um interesse, o atleta foi colocado, né, com uma oportunidade de vir, a gente pontuou, tanto ele quanto o Lincoln, que a gente teria interesse. E se ele tivesse vindo para cá e assinado algum contrato, possivelmente esse contrato teria alguma cláusula de, assim que o Vasco pedir, ele retornar. E o Vasco, passando por algum momento, solicitou que ele não viesse. Cara, e eu sinceramente não vi nenhum tipo de problema em relação a isso. A gente tem uma relação muito tranquila com o Vasco em relação a sempre ter alguns pedidos atendidos. Eles nos colocaram alguns atletas que a gente poderia trazer por empréstimo. Enfim, é uma situação. O atleta agora ele está com uma outra proposta, me parece que do Atlético Mineiro, está pensando, e a gente está aqui de portas abertas. Se o Vasco entender que essa proposta do Atlético Mineiro não foi boa, enfim, não andou do jeito que eles queriam, a porta aqui está aberta para o Paulinho, porque a gente realmente tem interesse que ele venha. Só que a gente está olhando já outras possibilidades, a gente não vai ficar aqui esperando essa situação. O que a gente pode dizer é que desde o início a gente teve muito interesse em que viesse tanto o Lincoln quanto o Paulinho, tanto que o Lincoln já está aí treinando e a gente espera que isso resolva da melhor forma para todos os lados. Até já dando sequência, a pergunta que o Júlio César da Rádio 103,3 FM faz. Então existe a possibilidade da chegada de novos reforços para somar com o grupo do Volta Redonda? Sim. Enquanto a janela está aberta, a gente vai estar sempre procurando reforços e oportunidades, como eu falei anteriormente. A gente não pode fechar porque, no mesmo tempo que a gente está procurando, a gente está sofrendo assédio. A todo momento chegam propostas e a gente pensa junto com o atleta, com os representantes, com a comissão técnica, qual é o melhor caminho a seguir. Perfeito. A última pergunta aqui é do Eduardo, do site Pavel. Zada, como que você avalia esse primeiro semestre da temporada e qual o diagnóstico você tira do setor do departamento de futebol e quais as mudanças o torcedor pode esperar, né, na equipe para esse segundo turno no caso da Série B? Falar sobre o primeiro semestre é iniciar, né, a pré-temporada. Acho que foi tudo muito bem feito, muito bem realizado, tanto que nós conseguimos aí, com êxito, jogar mais uma semifinal de Campeonato Carioca. Então a gente seguimos aí para um grande desafio, que foi o Campeonato da Série B. Né? Então a gente entende que jogar a Série B, ela realmente a gente tentou se preparar, mas a gente entendeu que na realidade ela era uma régua muito mais alta do que aquilo que a gente achou. Né? Porque você vê de fora é uma coisa e você está no dia a dia dela é totalmente diferente. Aí eu digo por tudo, por competição, por nível de atleta, por arbitragem, por logística, por parte financeira. A gente tinha uma ideia, mas ela na prática ela demonstrou ser um pouco mais dificultosa e menos acessível para nós, falando bem real. Mas mesmo assim, a gente, como aqui, a gente tem uma palavra que a gente utiliza que é muita resiliência e muita dedicação, e trabalho não falta. Algumas palavras, na verdade. A gente encarou o desafio, que não tinha como nem ser diferente. Então a gente encarou a Série B, entendeu que as 5 primeiras rodadas foram muito duras e recebemos muitas críticas, e até algumas críticas até bem assimiladas por mim, porque acho que a crítica faz parte do seu crescimento, e eu acho que a gente realmente teria que mudar um pouco a postura, e a gente conseguiu, né? Repito, fizer um diagnóstico até a metade da competição, nós fomos felizes. Nós conseguimos aí o nosso objetivo, que seria, na verdade, se manter na Série B. Só que ela não acabou. Então a gente não tem nada aqui comemorar, pelo contrário, a gente tem que continuar muito forte trabalhando
para que a Série B chegue no final e a gente realmente colha o fruto principal, que é se manter aí na Série B. O que a gente vê que o torcedor pode esperar é um empenho muito maior. A gente está trabalhando dia e noite para que a gente consiga internamente melhorar a nossa estrutura, estrutura, como eu digo, de todos os setores, né? Departamento médico, fisiologia, parte técnica, parte tática, estrutural, logística, tudo que a gente puder fazer, porque a gente entende que nenhum deles sozinho coloca a bola para dentro, né? De nenhuma forma, mas todos eles juntos continuam pensando que eles sozinhos mesmo eles não colocam a bola para dentro, mas eles juntos podem ajudar bastante e facilitar as coisas para que o produto final, que é o jogo, os atletas tenham um pouquinho mais de tranquilidade. Aí, então a gente dentro disso vai tentar seguir firme no nosso planejamento e buscar os reforços necessários para dar mais ainda opções para o treinador, para que ele possa, sem dúvida nenhuma, ter as melhores opções e conseguir aí nossos objetivos. E os nossos objetivos é ganhar bem os jogos em casa e, nesse segundo turno, buscar vitórias fora. Porque eu acho que se a gente conseguir uma vitória fora, pontuar fora de casa e a gente conseguir esse mesmo índice ou até melhorar ele um pouco mais de aproveitamento dentro de casa, a gente pode chegar aí antes da quinta rodada aí, talvez fora aí dessa zona incômoda que afeta a gente. Para finalizar, falando sobre o time em campo, o Volta Redonda esse ano ele venceu alguns adversários que, como o América Mineiro, o Atlético Paranaense e agora o Vila Nova, que ou já estavam acostumados a disputar a Série B, ou no caso do Atlético e também do América, que recentemente disputaram a Série A. Como que você enxerga esse encaixe que o time teve, principalmente nesses jogos, né? E o poder de reação jogando dentro de casa? Sim. Então é importante. A gente tem uma maneira de jogar, né? O nosso treinador Rogério cobra muito, né, essa dedicação, independente do placar, de quanto está, ele cobra uma dedicação pelos 90, 100 minutos que é de uma partida. Então, e os atletas entenderam isso, né? O jogo contra o Atlético Paranaense, ele demonstra muito o que é o Volta Redonda, é não desistir e a gente vai lutar aqui até o fim, porque é do nosso DNA isso. Claro que você conquistar uma vitória sobre um clube que até um ano atrás estava jogando final de Libertadores, final de Copa do Brasil e a gente conseguir uma vitória da maneira que foi, ela nos traz confiança, né? Ganhar do América Mineiro, ganhar do próprio Vila Nova, que é um clube que está sempre brigando aí pelos acessos à Série A. Isso tudo ele é muito prazeroso. Mas não só isso, a gente precisa equilibrar. A gente precisa encarar todas as partidas como se fosse essa. Os jogos fora de casa ser um pouquinho mais malandro na maneira de se jogar, de entender a partida, disputar, uma frase que eu uso bastante, disputar a competição da maneira que ela se apresenta. Então, assim, são detalhes que fazem diferença no final. Então, a gente entende que a competição ela é muito difícil, ela tem boas possibilidades de crescimento, a gente tem bons atrativos nela, motivações inúmeras, que é jogar com equipes que até então jogaram a Série A, mas tem equipes também que subiram junto com a gente, que a gente precisa também encarar de uma forma que é o nosso prato de comida. Então, que a gente possa realmente equilibrar todas essas ações para que no final a gente consiga aí o nosso objetivo. Qual é o recado que você mandaria hoje para o torcedor do Voltaço? Mandar recado na verdade, eles já entendem, né, que a gente não vai ganhar nada sozinho aqui. A gente na verdade, todos pelo Voltaço, né? Na verdade, a gente precisa do torcedor. A gente precisa que eles entendam e saibam a nossa realidade. A gente vai ter momentos de dificuldade, muitos momentos de dificuldade, como nós já passamos aqui algumas vezes, mas a gente superou. Mas não superamos sozinho. Eles apoiaram, eles torcem o tempo todo. Eu estou vendo um movimento maior, os estádios as pessoas estão frequentando mais. A gente entende também muito, às vezes, os horários ruins, a gente também entende. Um horário de, a gente foi jogar em Ribeirão Preto, segunda-feira, 9h30 da noite,
E o torcedor que vai lá, no outro dia ele não vai trabalhar, imagina, isso é muito difícil. A gente entende tudo isso. Mas, falando propriamente do nosso torcedor, que ele nos ajude, pode criticar, porque a crítica faz parte, mas entendam realmente a realidade. Não aquela crítica que a gente vê, às vezes, na internet, uma pessoa que não sabe o dia a dia, não entendem. E é muito fácil. Hoje a internet virou uma terra de ninguém. A pessoa vai ali, joga um comentário sem entender o que é realmente a realidade do futebol, o que é realmente o que faz parte. Não respeitam, às vezes, muitos atletas que estão ali, e as pessoas que envolvem o futebol, todo mundo é responsável, é pai de família e tem uma vida pela frente, e você ir ali criticar a maneira como se critica, isso tudo me incomoda bastante. Mas isso depende muito de cada um, não dá para eu querer mudar todo mundo, estou dizendo só o que eu acho, que seria um recado, uma forma de falar com o torcedor, para que ele possa nos apoiar, porque o apoio deles é muito importante. E repito, se tiver que criticar nos momentos que tem, a gente também está aqui para absorver essas críticas, porque é importante para a gente. Mas na medida do possível que eles tenham sempre esse intuito de estar lá e entender a nossa realidade e apoiar, e que cada vez mais a gente possa encher o estádio. Obrigado, Zada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Volta Redonda Futebol Clube. Hoje nós estamos recebendo aqui o Lincoln, que é zagueiro, e também o Jefferson Paulino, nosso goleiro, que ambos foram contratados agora para somar com o nosso time nesse decorrer de temporada. As primeiras perguntas dessa coletiva é direcionada ao Lincoln. A primeira que chegou é a do Leonardo Dantas, repórter do Jornal Diário do Vale. Lincoln, você tem, o Voltaço tem a sua defesa como um dos pilares do time nessa temporada. Como é chegar em um time tão ajustado e entrar na briga por uma vaga? Realmente, boa tarde. É um prazer estar aqui no Volta Redonda. É como eu disse, cara, cheguei para somar, cheguei para ajudar a equipe. Independente, vou dar meu melhor dentro de campo para poder somar. Vou brigar pelo meu espaço, mas dentro de campo, tentando ajudar meus companheiros a poder somar com a Volta Redonda para cumprir seus objetivos na temporada. A segunda pergunta é do pastor Thiago, do Voltaço Notícias. Você chega para um time que tem um sistema defensivo muito forte. Você é jovem, porém com experiência de ter atuado em um grande time que é o Vasco. O que te motivou a aceitar esse convite? E para você, como será poder jogar uma Série B no profissional pelo Voltaço? Cara, será uma experiência muito boa, poder jogar uma Série B, poder voltar para o Vasco com mais experiência, com mais caixa. E a Série B é um campeonato de altíssimo nível, então foi isso que me motivou a vir para cá. Agora a pergunta do Pedro Felipe, do canal do Pedrosa. A base do Vasco é notoriamente reconhecida por revelar grandes talentos, com muitos jogadores que já têm bagagem no futebol mundial, mas nem todos veem os bastidores. Ele quer saber qual a lição ou bagagem você carrega de São Januário para este novo desafio no Voltaço. Cara, eu fiquei 10 anos no Vasco, né? Então pude participar de diversas experiências. E eu trago a experiência de jogar na base, de conquistar títulos, chego aqui para somar, de poder ter jogado diversos campeonatos no Brasil, rodado o país, jogado brasileiro. E eu trago essa experiência de muitos jogos, muita caixa, joguei todas as categorias de base do Vasco, eu joguei jogos no profissional, então eu trago essa experiência de um longo prazo, onde na base conquistei muitos títulos pelo Vasco, e eu espero fazer uma grande temporada aqui no Volta Redonda também. Outra pergunta é do Eduardo Alves, do site Vavel, portal Vavel. Ele diz o seguinte: vindo de um 2024 com gol decisivo na Série A e um 2025 com grandes chances no Campeonato Carioca pelo Vasco, como você avalia essa oportunidade de vir para o Volta Redonda e poder também disputar uma competição tão importante como a Série B? Foi como eu disse, cara, eu pude ter a oportunidade de estrear pelo Vasco profissional, de fazer gol, de ver bom momento. Depois não tinha muita sequência. Então eu venho aqui para poder somar minutos, para poder jogar. E a Série B é um campeonato de altíssimo nível, então eu espero vir jogar, somar com a equipe e poder conquistar nossos objetivos na temporada. Você chegou há pouco tempo em Volta Redonda, mas como que você, na época de Vasco, via o Volta Redonda e em jogos que você enfrentou pelos campeonatos estaduais? Sim, já enfrentei Volta Redonda em Carioca, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, muito organizada. E também já participou de vários amistosos lá com o Vasco. Então já conheci algumas pessoas, conheci o Sistão. Então já conheci a equipe e tinha vontade. Quando chegou a oportunidade de ir para cá, eu
eu vi o desejo de vir e poder somar com a equipe. Agora, passamos as perguntas ao nosso novo goleiro Jefferson. Jefferson, bem-vindo à Volta Redonda. A primeira pergunta do Leonardo Dantas, do Jornal Diário do Vale. Você acredita que a sua experiência na Série B pode ser decisiva tanto numa eventual disputa por vaga quanto na liderança junto ao elenco do Voltaço? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que tem me dado e ao Volta Redonda também de ter aberto as portas para mim nesse momento. Bom, a gente, durante esses anos de Série B, a gente acaba tendo bastante experiência, né, os anos que passaram, e eu acho que esse é o fator principal de ter aceitado esse desafio. É um ano tão importante para o Volta Redonda. O primeiro ano ele é sempre mais difícil e eu vivi isso em outras equipes também. Então, poder juntar a minha experiência de outros atletas que estão no clube também é muito importante. Eu espero poder ajudar, independente da forma que é. Eu acho que essa utilidade ela é muito importante na vida do atleta e eu estou aqui muito disposto a ajudar de todas as formas para que esse objetivo seja alcançado e que juntos a gente faça um segundo turno muito importante, assim como foi o primeiro turno também para o clube, encerrando essa primeira página no campeonato também fora da zona de rebaixamento. Eu acho que é um entusiasmo muito grande, uma vontade grande de poder ajudar. Próxima pergunta do pastor Thiago, do Voltaço Notícias. Jefferson, com toda a sua experiência, como você pode ajudar o Voltaço nessa competição? Bom, no dia a dia eu acho que a gente vai conhecendo os atletas, conhecendo o trabalho do professor Rogério. Eu fui muito bem recebido por todos no clube, já tinha alguns amigos que estão aqui, que fizeram parte do acesso, né, do ano passado para esse ano, então isso ajuda muito na adaptação e poder ajudá-los também diariamente da melhor forma possível é o que eu busco. Como eu falei, a utilidade ela é muito importante e aos poucos a gente vai se conhecendo e vai vendo que a gente não vem só para ajudar, a gente vem para ser ajudado também. Eu acho que unindo toda essa experiência durante os anos vai ser importante para que esse objetivo tão importante para o Volta Redonda seja alcançado o mais rápido possível. Outra pergunta do pastor Thiago, como você entende que vai ser essa disputa por posição, tendo em vista que o Voltaço tem um goleiro que já é campeão brasileiro, foi campeão brasileiro aqui, né, que é o Jean, e como tem sido o dia a dia de treinos, né, com os outros goleiros da equipe? Bom, eu fui muito bem recebido pelos goleiros, né, pelo preparador de goleiro também, por todos que estão na casa. A briga ela é sadia, todos os atletas eles vão buscar o seu espaço. Eu respeito muito a história que o Jean tem aqui. Eu também venho de um clube onde eu conquistei e fiquei 3 anos seguidos, então encerrar um ciclo e iniciar outro, ele precisa ser com muito respeito. Eu acho que diariamente a gente vai trabalhando juntos, eu podendo ajudar da melhor forma e o Jean também continuar ajudando da forma que ele fez ano passado. Ele tem feito um campeonato muito bom junto com a equipe, defensivamente o time é muito forte e eu acho que unindo toda essa experiência, como eu falei, e respeitando os atletas que aqui estão, eu acho que a gente vai conseguir fazer um ano importante. O mais importante é sempre o Volta Redonda, não é eu, não é o Jean, não é individualmente ninguém, o importante é o todo, e o que for melhor para o todo, eu acho que vai automaticamente ser importante para todos nós. Pergunta do Eduardo Alves, do Ravel. Jefferson, depois de, como você bem disse, 3 temporadas no Ituano, o que te motivou a aceitar esse desafio de defender as cores do Volta Redonda? Bom, o que me motivou foi o projeto do clube no ano de 2025. Hoje o Volta Redonda poderia ter ido atrás de diversos goleiros que estão no mercado e viu em mim a oportunidade de poder ajudar. Isso para mim é uma honra e uma alegria muito grande e na minha posição eu não poderia ter hesitado. Seria muito cômodo para mim ficar onde eu estava, mas a partir do momento que chegou até meu nome e as coisas foram caminhando, eu fiquei primeiro muito feliz e assim eu vim encerrar um ciclo e iniciar outro num momento tão importante como é o ano de 2025 para o Volta Redonda. Fez com que eu me animasse e eu estou muito feliz, muito entusiasmado por poder ajudar, por vestir as cores do Volta Redonda,
um time que eu enfrentei em 2019 no Campeonato Carioca, e eu sei da força do Volta Redonda, e é um projeto grande, isso que me motivou. Eu não pensei duas vezes antes de aceitar. Claro que eu tenho também uma parte espiritual, onde eu acredito muito que Deus também abriu essa porta para que eu estivesse aqui. Então, eu acho que unindo tudo isso faz com que a gente venha e faça um excelente trabalho. E, como eu falei, quanto antes a gente conseguir garantir esses objetivos do clube nesse ano, vai ser importante não só para mim, mas como para todos os atletas e para todo o clube, todo o staff, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Eu acho que esse é o desejo meu e de todas as pessoas que aqui estão. Você já atuou no futebol carioca, quando defendeu o Bangu aqui, né? Sim. Como é para você poder voltar ao Rio de Janeiro e dessa vez voltar em um clube que está representando o estado numa competição nacional como é a Série B? Sem dúvida. 2019 foi um ano muito especial para mim, onde eu consegui ganhar o título de melhor goleiro da competição. E naquele momento, em 2019, foi o divisor de águas para que a minha carreira pudesse caminhar. O goleiro é um pouco diferente dos outros atletas, e foi um ano muito especial para mim, o que eu vivi aquele ano de 2019. E voltar ao Rio de Janeiro é um motivo de muito orgulho, né? Como eu falei, eu sei da força que tem o Volta Redonda, e os anos que se passaram comprovaram isso, as temporadas que o Volta Redonda fez no cenário nacional. E eu acho que há um casamento perfeito, onde eu chego muito mais maduro do que aqui passei em 2019 pelo Bangu, e eu acho que o clube também mudou, e eu acho que essa junção vai fazer toda a diferença para que a gente cresça juntos, tanto eu na minha carreira individualmente e o clube também. E é uma utilidade que ela é muito importante, colocar à prova toda a experiência que eu passei desde que aqui joguei no Rio de Janeiro, e fico muito feliz em ter voltado. Espero que seja um ano tão bom quanto foi o ano de 2019 pelo Bangu, que a gente viva momentos únicos e importantes com essa camisa e com essas cores. Agradecemos ao Lincoln e também Obrigado. ao Jefferson, desejamos boas-vindas agora com a camisa do nosso Esquadrão de Aço, né? Vocês agora são parte da nossa família e tenham sucesso aqui no clube. Obrigado. Boa sorte para nós. Boa tarde a todos. Agora vamos dar sequência às apresentações dos nossos reforços. O nosso novo meio-campista, o Lautaro Belerra, que é argentino e chega aqui para somar com a gente também. O Kaique Moreno, atacante, conhecido no futebol brasileiro e que agora vem para fazer gols a nosso favor, né, Kaique? Então vamos começar a entrevista com a apresentação com o Lautaro. Lautaro, boa tarde. A primeira pergunta é do Leonardo Dantas, do Jornal Diário do Vale. Ele quer saber quanto tempo você imagina que seja necessário para você se adaptar ao futebol brasileiro. Primero, buenas tardes. Muchas gracias al club por abrirme las puertas y darme la oportunidad de jugar en el fútbol brasilero, que creo que en Sudamérica es el mejor hoy en día. Para mí es un paso importante en mi carrera. Estoy muy contento y primero vengo a sumarme al equipo, a trabajar, y creo que el tiempo dirá para cuánto tiempo voy a estar, ¿no? Primero está el club, primero está el respeto a los chicos que ya vienen jugando y los objetivos que tiene este grupo, y después si yo puedo ayudar en algo, bienvenido sea, y bueno, me encantaría poder quedarme acá mucho más tiempo. He ido a ver 2 partidos del equipo y veo un fútbol muy parecido a la segunda división de Argentina, donde jugué por 4 o 5 años y bueno, creo que me voy a adaptar rápido. Como você avalia a oportunidade de poder jogar aqui no Brasil? No, creo, como dije recién, que es una oportunidad muy linda. Creo que es un salto en mi carrera. Vengo del fútbol indonés, que jugué en primera división, pero creo que el fútbol de acá de Sudamérica tiene otros condimentos, se vive de otra manera,
y a mí me gusta eso. Yo vivo el fútbol, a mí el fútbol me corre por la sangre y bueno, espero que me pueda adaptar rápido, que me lleguen los documentos rápidos porque ya quiero jugar. Próxima pergunta do pastor Thiago, do Notícias do Voltaço. Lautaro, o que os torcedores do Voltaço podem esperar de você em campo? E quais são as suas características de jogo? Bueno, primero, mucha entrega. Siempre que me puse una camiseta de fútbol, me dediqué al 100%. Es mi trabajo y creo que el escudo está por encima de cualquier nombre. Entonces, soy un agradecido a los clubes que me han contratado y a Dios, obviamente, que es el primero que abre las puertas. Entonces, mucha entrega, mucho sacrificio y bueno, vengo a que el equipo permanezca en la Serie B y voy a hacer todo lo posible para que eso suceda junto con todos mis compañeros. ¿Y cuál era la otra? Perdón. Quais são as suas características de jogo, forma de jogo? Soy un volante que llega mucho al área, que le gusta jugar con la pelota, que intenta todo el tiempo lastimar al equipo rival y bueno, y que me sacrifico a la hora de recuperar la pelota. No es mi fuerte la recuperación de la pelota, pero entiendo que se debe hacer un sacrificio para poder suplir eso. A última pergunta é do Eduardo, do site Vavel. Como você avalia a sua experiência no futebol da Indonésia e o que você acredita que você traz da experiência de ter jogado lá? Bueno, creo que llego a Indonesia en la misma situación que aquí, por la segunda rueda de la temporada, y me tocó también pelear en la zona de abajo, y creo que he adquirido una experiencia y una visión y una manera de afrontar los partidos donde puedo aportarle al equipo, ¿no? Cuando se puede atacar, cuando se puede defender, saber jugar los partidos de local y los de visitante, que no todos los partidos se juegan de la misma manera, y más en la situación que estamos nosotros. Si bien terminamos la primera rueda fuera de zona de descenso, sabemos que lo principal y el objetivo del club es salir de ahí, ya no depender de eso. Entonces creo que tanto como dentro y fuera de la cancha puedo ayudar hablando con los chicos, aconsejando. Sé que hay chicos de 22, de 23 años que ya han jugado acá en el fútbol brasilero por un tiempo, pero por ahí uno ha vivido otras cosas con 28 años y que puedo aportar tanto dentro del campo como fuera también. Agora agradecemos ao Lautaro, passamos as perguntas agora. Graças, hermano. Ao Kaique, nosso novo atacante. Kaique, antes de qualquer outra coisa, bem-vindo ao Voltaço. É uma honra para nós termos você agora a nosso favor, né? Como você vê, pergunta o Leonardo Dantas, do Jornal Diário do Vale, como que você vê a disputa interna, no caso, né, com o Ítalo e com os outros atacantes do time, já que agora o ataque do time que foi tão contestado no começo da competição, agora voltou a funcionar? Primeiramente, um prazer, né, estar falando agora, vestindo essa camisa, estar aqui com vocês. E a nível de competitividade interna, a gente já está um pouco acostumado, né? Tenho 37 anos, já passei por alguns clubes grandes que me trouxeram esse tipo de desafio também. Me recordo de uma forma bem feliz na minha época do Flamengo, onde eu cheguei e o Guerreiro era o principal centroavante, talvez o maior nome ali na posição jogando no Brasil, e eu fui muito feliz, fiz muito gols, né? Pude ajudar da melhor forma. Posteriormente também no Santos, o Ricardo Oliveira era a nossa maior referência, capitão do time, artilheiro, e também tive as minhas oportunidades, joguei. Grande verdade é que o futebol brasileiro tem muitos jogos, né? Então acredito que tanto eu quanto o Ítalo e todos os outros atacantes, né, vão ter a oportunidade de estarem jogando, e o mais importante é a gente estar preparado para fazer o nosso melhor e ajudar o Volta Redonda, né, nos objetivos da temporada. Perfeito. A próxima pergunta é do pastor Thiago, do Voltaço Notícias. O Kaique, o torcedor do Voltaço, lembra dos gols que você fez ano passado no Raulino, né? Você chega com aprovação da torcida e com muita expectativa no seu futebol. Você é carioca
e basicamente está em casa. Como chega o Kaique para o Voltaço e qual a sua expectativa de jogar uma Série B pelo Voltaço? Feliz, cara. Estou muito feliz de estar aqui. Verdade é que, né, por ter sido Volta Redonda, teve um peso maior na minha tomada de decisão, né? Tinha outras possibilidades, mas acabei sendo contagiado literalmente por aquilo que envolve, né, estar aqui em Volta Redonda, né? Do lado de casa, né? Nesse último jogo já pude ir no banco ali, tinha minha família presente, minha mãe estava no estádio, meu irmão, então creio que futuramente, né, meu pai também vai poder ver um jogo novamente meu do estádio, que acaba quando a gente está fora, né, tá longe, não acontece sempre. E isso nos traz uma alegria diferente. E o fato de ter jogado, né, contra o Volta Redonda ano passado e, né, nos jogos onde acabei fazendo os gols, acontece, né? E espero, como eu falei na minha primeira entrevista aqui, poder agora marcar com a camisa do Voltaço, né? Estou muito alegre, muito feliz, fui muito bem recebido e tenho certeza que as coisas vão acontecer da melhor maneira para todos nós essa temporada. Próxima pergunta do Jorge Pereira, do Globoesporte.com. Kaique, você volta ao futebol carioca depois de alguns anos e dessa vez com o desafio de jogar a Série B pelo Volta Redonda. Como é estar em casa novamente, né? Dentro do estado onde você já atuou por alguns clubes? Sim, Flamengo, né, e Fluminense na Série A, uma competição diferente quando eu, né, atuei aqui no Rio, e agora podendo jogar mais uma Série B, que também é uma competição onde eu, né, já tive, né, alguma experiência em outros clubes. A grande verdade é que eu estou muito feliz, como eu falei, né? Preciso frisar isso porque é um ponto onde, como eu disse, foi de total influência para a minha tomada de decisão, para eu estar aqui hoje, né? A felicidade não só minha, mas também da minha família, né? Da minha esposa, que a família dela também é do Rio, dos meus filhos, de poderem estar perto dos avós e ver o papai jogar no Rio de Janeiro. Então, cheguei aqui agora, meu moleque esses dias falando comigo, né, pelo telefone, falou: pai, você já tem que ficar aí para o próximo ano, jogar contra o Flamengo, né, contra o Fluminense no estadual. Então, né, tem gerado uma boa expectativa dentro da minha casa, e isso me alegra demais. Eu tenho certeza que isso acaba influenciando, né, na nossa performance dentro de campo. Já pergunta do Eduardo Satibavel. Kaique, como foi essa procura do Volta Redonda por você? Como que você recebeu essa notícia do interesse do clube no seu futebol? Olha, não é de hoje assim, né, que a gente vem talvez ali iniciando uma conversa. No início da temporada, né, acabou tendo ali uma sondagem, como a gente fala. Acabei tomando a decisão de ir para outro lugar, né? Estava no Figueirense. Escolhi um projeto um pouco mais longo, um contrato mais longo que eu acabei assinando lá. As coisas não caminharam como eu esperava e o clube também. E posteriormente, né, quando essa janela abriu, né, houve realmente um interesse um pouco mais, vamos dizer assim, oficial, né? Uma proposta oficial, algo realmente que eu pudesse colocar na mesa junto com a minha família e pensar se realmente valeria a pena. E a gente não teve dúvida, né? Foi tudo muito rápido, desde o dia que chegou a mim. Eu fui em casa, obviamente orei, perguntei para Deus, Deus já me direcionou, me deu uma resposta, né? Fiquei muito feliz com aquilo que o meu coração também estava sentindo, essa alegria, esse entusiasmo, né? A paz no meu coração, que acaba sendo o juiz, determina as minhas tomadas de decisão dentro da minha casa e da minha família. A minha esposa já começou a arrumar mala e eu saberia que, né, brevemente a gente estava saindo de lá para voltar para o Rio de Janeiro. Você volta ao futebol do Rio de Janeiro, né, com mais experiência, né, e com a bagagem, muitos gols no currículo. Você acredita que toda essa experiência que você adquiriu nos últimos anos no futebol, ela vai ajudar e com ela você também vai conseguir colaborar com gols agora a favor do Volta Redonda? Como que você vê esse momento de retorno à casa, no caso do Rio de Janeiro? Sim, é sempre bom, né, tá jogando em casa. Tem uns amigos que brincam comigo, né? O Rio de Janeiro te traz, né, bons ares, né? Sempre que você joga aqui, seja contra um time do Rio, você acaba fazendo gols, ou quando você atua em um time do Rio, as coisas caminham de uma forma muito positiva. E eu também trago isso comigo, né? A gente se sente melhor quando está em casa, essa é a verdade, né? Tá perto dos nossos. Em relação àquilo que a gente vai poder ajudar, obviamente que os gols chamam muita atenção, porque
talvez seja a cereja do bolo ali, né? O que todo mundo espera e vê, mas a nossa ajuda é no dia a dia também, com a nossa experiência, como você falou, já não sou mais um menino, né? Já rodei bastante, tive muitas experiências positivas, principalmente jogando uma Série B, a última, né, 2023 pela Chapecoense, uma situação muito parecida, onde eu cheguei, o time estava em último na tabela, e aqui, né, graças a Deus, já conseguimos até sair da zona, né, desconfortável que é, e a expectativa é sempre a melhor, então não tenho nenhum rebaixamento na minha carreira, espero, né, concretizar isso aqui mais uma vez, que o nosso objetivo como grupo é permanecer na Série B, né, desse ano de 2025 para o ano que vem, e eu vou dar o meu melhor, né, no dia a dia, como eu falei, plantando boa semente com os meninos, né, instruindo, trazendo para perto, podendo ser uma liderança positiva, né, que é importante. A gente, quando tem uma idade, é um pouco mais velho, tem mais experiência, a gente precisa realmente ser esse líder positivo dentro de um grupo que já está formado, um grupo que muitos já vieram do ano passado, que já conquistaram aqui dentro, que já tem uma identidade com o clube. Então, é respeitar os meninos que já estavam aqui, respeitar o clube dessa maneira e poder agregar da melhor forma dentro e fora de campo. Você encontrou no Volta Redonda outros jogadores que você já atuou, no caso, né? O Fabrício, ou você já conheceu o Fabrício, o Wellington Silva. Como que foi rever esses amigos assim que a bola fez no mundo da bola? Sim, o futebol ele é bacana por conta disso. Eu sempre falo que quando a gente vai para algum clube, os jogadores têm a memória muito, né, seletiva. Então a gente pouco lembra dos jogos, dos gols, por mais importantes que eles, né, foram ao longo do período que você teve ali naquele clube, mas a gente lembra da convivência, das amizades. Então o Fabrício é um amigo que eu tenho desde os meus 8 anos, né? Eu estou com 37, o Fabrício é 90, né? 2 anos mais novo do que eu, mas a gente tem um convívio há muitos anos, né? Nossos pais são amigos, então chegar aqui e reencontrá-lo depois de tanto tempo, a gente que jogou junto na base, né? E poder estar aqui com ele novamente, jogando profissionalmente, é um prazer, assim, realmente é um amigo, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, né? Sempre acompanhei, torço muito por ele. O Wellington Silva eu enfrentei durante toda a minha carreira, entre muitos outros jogadores que aqui estão, né? Que acabaram atuando também em outras equipes. Então eu chego realmente sabendo, né, da força do nosso grupo, dos jogadores importantes que aqui estão, dos jogadores importantes que também estão chegando junto comigo. E é isso, é fazer um grupo forte, né? Ninguém ganha nada sozinho. Eu tenho certeza que o Voltaço está indo, né, no caminho certo, fazendo as escolhas certas para que no final da temporada a gente possa, todo mundo aqui, comemorar os objetivos traçados no início, que é permanecer na Série B. Agradecemos ao Lautaro e ao Kaique. Sejam bem-vindos ao Voltaço, sejam felizes aqui, né? Como eu falei com os outros jogadores, agora fazem parte da família Voltaço. Conte conosco. Muito obrigado. Muchas gracias.